eu quero compartilhar com você uma palavra que nós começamos a ouvir do Senhor na quarta-feira. E eu sei que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Dentro desta série, Jesus é o firme fundamento, nós temos entendido aqui que não podemos construir nada fora de Jesus. Porque se nós construirmos fora dele, o vento, a tempestade, qualquer situação pode derrubar a nossa construção. Mas quando nós construímos de maneira correta, sólida em Jesus, a nossa obra, ela não cai. E hoje eu quero falar com você sobre restauração de sonhos. Deus quer restaurar os seus sonhos. Amados, Deus tem falado muito forte isso comigo. Quarta-feira, se você não esteve aqui, eu te faço um apelo, um convite para você assistir o culto de quarta-feira, porque Deus falou muito aos nossos corações sobre essa questão dos nossos sonhos, e Deus vai continuar falando hoje. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, tem sido o texto base desta série, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não podemos lançar outro fundamento. O fundamento não é obra humana, o fundamento é o Senhor Jesus, é a nossa salvação, é a graça de Deus, é Cristo em nós que é a esperança da glória. Então não há como lançar outro fundamento. Agora, nós podemos construir, nós podemos restaurar, nós podemos recomeçar, como Deus nos falou domingo, sobre o firme fundamento. Pai, fala agora aos nossos corações, que nesses próximos minutos, o Teu Espírito esteja, Senhor, falando ricamente aos nossos corações. Queremos que esta palavra produza em nós vida e vida em abundância. Que esta palavra seja uma palavra restauradora, reparadora de sonhos. Deus, cada um que se encontra aqui, ou aqueles que estão agora através da internet, em qualquer lugar, que o Teu Espírito fale a todos nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosíssima família espiritual. Uma das coisas que nós precisamos entender, e eu falei sobre isso quarta-feira, é que nós não podemos deixar de acreditar nos sonhos que Deus nos deu. Nós não podemos deixar de sonhar, nós não podemos deixar de acreditar nos sonhos que o Senhor nos dá. Agora, eu também falei quarta-feira que é incrível como muitas pessoas, hoje, quando perguntadas, elas confundem a questão do sonho. Deus falou muito isso comigo durante esta semana. Hoje, durante o dia, Deus falou comigo. Hoje de manhã, no culto em Santos, o Espírito Santo de Deus estava falando muito ao meu coração, porque há um equívoco muito grande em relação à questão do sonho. Porque hoje algumas pessoas não percebem que elas não sonham mais, não têm sonho. Algumas pessoas têm um sentimento, um desejo e chamam isso de sonho, mas sonho é algo pelo qual nós estamos dispostos a lutar, a viver, a nos doar, a nos entregar, ou entregarmos a nossa própria vida para a realização desse sonho. Então, as pessoas confundem um pouco essa questão do sonho. E quando nós perguntamos assim, ei, você tem um sonho? Alguns dizem, eu tenho um sonho, mas qual o teu sonho? Eu tenho um sonho. E na verdade a pessoa, às vezes num ímpeto, quando alguém pergunta qual é o seu sonho, a pessoa fala alguma coisa porque tem que falar. Mas nós precisamos saber pelo que nós lutamos, o que nós sonhamos, o que nós desejamos. Por que é importante você entender isso? Porque se você não tem um sonho de verdade pelo qual você daria a sua vida por ele, se você não tem um sonho que você persegue, que você luta, que você acredita, que você vive perseguindo, é sinal que talvez o teu sonho possa ter sido roubado. Porque uma pessoa, sem que ela perceba, ela pode ter os seus sonhos roubados. O inimigo, ele tem uma forma de neutralizar os nossos sonhos
através da mentira. Então tem pessoas que vivem e não percebem. Agora, como o inimigo rouba um sonho? Ele rouba um sonho roubando a sua fé. É óbvio que a fé, nós sabemos que ela não pode ser roubada, não pode ser tirada. A fé é um dom de Deus, né? No velho pacto, na velha aliança, algumas pessoas confundem isso, né? O Espírito Santo ia e voltava. Então, pessoas tinham fé e tinha momentos que as pessoas não tinham fé. Então, é muito comum, antes de Jesus morrer, você ouve Jesus dizendo assim: homem ou mulher, vá, a tua fé te salvou, olha, grande é a tua fé, nunca vi fé como essa. Nós até observamos algumas pessoas no Velho Testamento falando: Senhor, me dá a porção dobrada do teu Espírito, porção dobrada da sua fé. Isso era no velho pacto, na velha aliança. Isso não existe mais. Isso é um erro, né? Quando alguém fala isso, é um equívoco. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé que não vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia diz que os dons e a chamada, a promessa é irrevogável. Então, todos nós, não existe dentro da igreja alguém que tenha uma fé maior ou menor. Todos temos a mesma medida de fé. A mesma fé que eu tenho, a Bíblia diz que foi repartida a cada um a mesma medida de fé. Então, nós vivemos o novo pacto. Jesus morreu, a nova aliança, o Espírito Santo veio. Houve Pentecostes. Não há mais essa questão de perder a fé. Não há como perder a fé. Quando eu digo aqui, é uma alusão que a nossa fé pode ser roubada, é que o inimigo usa muitas artimanhas e mentiras para neutralizar a nossa fé. Ou seja, nós perdemos a confiança na fé. E se eu não vivo por fé, eu não sonho. Se eu sou alguém que não me movimento através da fé, eu não sonho. Então, quando você vê alguém que não tem sonho, não tem um projeto, não tem algo inspirado pelo Senhor, é porque de alguma forma essa pessoa não percebeu que a sua fé foi neutralizada e você não tem sonhado. Talvez você não sonha porque você passou por uma perda, talvez você, bispo, eu já nem sonho mais porque foram tantas coisas que eu planejei, que eu idealizei ao longo da minha vida, mas foram tantas pancadas que eu levei, as coisas não aconteceram e eu me desiludi um pouco, sabe? Quantos não têm hoje um projeto dentro de uma gaveta? Quantos dizem: eu nem penso mais nisso, que é para eu não me frustrar? A Bíblia fala que há uma possibilidade de nós enfraquecermos na fé, não é perdermos a fé, não é que a sua fé se torna fraca, é uma expressão que o apóstolo Paulo usa para demonstrar como às vezes nós deixamos de viver por intermédio da fé. Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ele fala de Abraão, Paulo está contando, narrando a história de Abraão. E ele fala que Abraão alcançou a promessa porque ele não enfraqueceu na fé. Então, existe a possibilidade de a nossa fé ser enfraquecida e nós desistirmos dos nossos sonhos? Sim, eu falei muito isso quarta-feira. O inimigo neutraliza a fé das pessoas e aí os sonhos morrem. O inimigo neutraliza a nossa fé com a mentira, porque em João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o inimigo, ele faz com que, de alguma maneira, muitos sonhos morram antes mesmo de você dar o primeiro passo. Quando? Ele morre às vezes no seu coração, ele é sufocado no seu coração. E hoje o que a gente mais confunde dentro da obra de Deus é a questão do sonho com necessidade. Deus estava me falando muito isso, e hoje durante o dia, o Espírito Santo de Deus veio falando muito isso ao meu coração, porque às vezes você fala assim: qual o teu sonho? Ah, meu sonho é poder pagar as contas desse mês. Isso não é sonho. As contas do mês são uma necessidade que você tem. Isso não é um sonho. Ah, o meu sonho é resolver estou com um monte de problema, bispo, meu sonho é resolver esses problemas todos que eu tenho. Meu sonho, escute uma coisa, isso não é o teu sonho, isso é a tua necessidade. A gente confunde, sonho é algo que Deus coloca no nosso coração, que vai exaltar e engrandecer o nome dele, é um projeto que Deus nos dá de presente para nós cuidarmos. Quando Deus chama Abraão, e Deus diz assim: Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, eu vou fazer de você, isso é um sonho, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, a sua descendência vai ser bendita na terra. Deus dá um projeto e fala, cuida desse projeto. Aí Abraão, sem enfraquecer na fé, embora ele viu que o corpo dele estava amortecido, a esposa dele já de 100 anos, não havia possibilidade de Sara dar à luz, aí entra o poder de Deus. Por que nós nos frustramos? Porque às vezes nós achamos, e o inimigo neutraliza a nossa fé dessa forma, achando o seguinte, eu não tenho condições, eu não tenho recurso, eu não tenho os meios para realizar este sonho. Deixa eu te falar, essa é a maior mentira que o diabo conta para as pessoas. Tem gente que está preocupado demais ou preocupada demais. Como vai ser? Como vai acontecer? De onde vai vir? Como eu vou conseguir o dinheiro? Amado, escute, não me leve a mal com o que eu vou dizer. O maior equívoco que você pode cometer na sua vida é parar um projeto por causa de uma questão financeira. O maior erro que você pode cometer é achar que o teu projeto não vai se tornar realidade porque você tem aí algumas impossibilidades humanas no seu caminho, ou você não tem os recursos necessários para que o teu sonho, para que o teu projeto se torne realidade. Isso é uma cilada que o inimigo usa para nos paralisar. Porque quando nós pegamos aqui, a Bíblia fala, olha, sem enfraquecer na fé, embora ele sabia de todas as dificuldades. Existem coisas que nós não temos o meio, não temos como realizar, mas Deus tem todos os meios e as condições necessárias para fazer com que o sonho que Ele coloca no teu coração se torne realidade. O sonho que estava no coração de Abraão havia sido colocado por Deus. Foi Deus quem colocou o sonho no coração de Abraão. E quando Deus coloca o querer, Ele é responsável por realizar. Então, entenda isso pelo Espírito Santo de Deus. Não pense, ou não deixe o inimigo neutralizar a sua capacidade de sonhar, porque você não tem os meios para realizar um sonho ou um projeto que Deus te deu. Ou talvez você diga assim, bispo, sabe, eu já vivi tudo, eu cheguei no teto, cheguei aonde eu tinha que chegar na minha vida, não há um degrau a mais para subir. Isso é mentira também. Isso é uma forma que o inimigo usa de neutralizar a sua vida para que você não sonhe. Então, o sonho é algo que nasce no coração de Deus. E todo sonho, entenda pelo Espírito que eu vou te dizer, é como se Deus nos entregasse um filho para nós cuidarmos. É como se houvesse um período gestacional, uma gestação que segue o ciclo normal e natural, divino, de Deus. E Deus vai então ali dando manutenção, dando os meios, as condições, como uma gravidez de fato, que tem ali os seus intempéries, pode ter algumas dificuldades, pode ter alguns problemas, algumas lutas, mas Deus é responsável por nos conduzir se nós não deixarmos o inimigo neutralizar a nossa fé com as suas mentiras. Quantas coisas você talvez já deixou morrer, ou uma simples palavra, uma simples dificuldade, um problema qualquer, foi ali, sabe, o agente neutralizador do inimigo para paralisar você, o seu sonho e o seu projeto. Então, quando nós perdemos a capacidade de acreditar no que Deus tem para nós, no que a nossa fé pode trazer à existência, a nossa fé acaba sendo neutralizada. E aí a gente vê pessoas hoje dizendo assim, o meu sonho, bispo, sabe, se eu conseguir realizar esse mês, pagar todas, meu sonho é pagar minhas contas esse mês. Entenda uma coisa, por favor, não estou aqui querendo desrespeitar você, mas eu quero que você entenda, pagar conta não é sonho. Pagar conta não é sonho. A Bíblia diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir, através de Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades. O sonho é algo muito maior do que você imagina. Eu falei aqui na semana passada, quarta-feira, melhor dizendo, do reverendo Martin Luther King. Ele fala uma das frases, assim, desculpa a expressão, uma das frases mais banais que alguém pode falar. Ele diz assim, I have dreams, eu tenho um sonho. Pô, você imagina eu, chego no estádio estádio grande do Maracanã, lotado, 100 mil pessoas, aí eu chego lá e falo, gente, tem uma coisa importante para falar. Eu tenho um sonho. E vão dizer, esse cara é louco, vai dormir, vai arrumar um emprego, eu também tenho, tal, tchau.
Então, e aí os especialistas dizem assim, não é o que fala, é quem fala, não é? Não é o que fala, é quem fala. Eu vou além. Não é apenas quem fala, é a mensagem que o sonho traz. Porque quando Martin Luther King diz, eu tenho um sonho, a gente precisa saber qual era o sonho dele. O sonho dele era que o negro na América pudesse viver com dignidade, pudesse ter ali a mesma dignidade que o homem branco tinha naquela época. Poder entrar num ônibus sem ser importunado, poder entrar no estádio de futebol, o filho poder estudar numa escola, sentar nas mesmas carteiras que os brancos sentavam. Então, ele tinha uma causa, um sonho nobre pelo qual ele lutava e pelo qual ele morreu, pelo qual ele entregou a própria vida para que aquele sonho se tornasse realidade. E aí nós chegamos nos dias de hoje, falando de um homem comum, e nós chegamos nos dias de hoje pensando que sonho é pagar as contas do mês. Isso não é sonho, isso é ter a sua necessidade suprida, isso Deus vai fazer. Então não pense que porque você não tem o meio, não tem a condição, não tem como, não tem o recurso, que a tua vida parou, eu não posso mais sonhar. Isso é o que o inimigo quer que você acredite. Amados, não há nada que Deus não possa realizar. Não há porta que Deus não possa. Os meios, não é você quem vai abrir. A porta quem abre é Deus. Quem coloca pessoas no seu caminho. Quem movimenta o mundo espiritual ao seu favor. Quem faz com que as coisas aconteçam é Deus. Se nós pegarmos aqui o exemplo de Sara, Sara era uma mulher estéril. Numa época que não havia inseminação artificial, numa época que não havia recursos médicos, numa época que não havia nenhum tipo de tratamento para que ela pudesse engravidar, mas Deus fez aquilo que precisava ser feito, para que o sonho que veio de Deus, colocado no coração de Abraão, se concretizasse. A minha pergunta é, Deus colocou algum sonho no teu coração? Talvez você diga, bispo, para falar a verdade, eu acho que não. Para falar a verdade, eu acho que sim. Talvez você não tenha percebido que o inimigo neutralizou o teu sonho. Talvez você seja hoje alguém que não tem mais capacidade de sonhar. Talvez o teu coração não arde por mais nada. Talvez o teu sonho, bispo, meu sonho é fazer um passeio, meu sonho, bispo, é comprar uma bicicleta, meu sonho. Amado, tudo bem, isso é um sonho nobre, você pode fazer a tua viagem, o teu passeio, mas existem coisas que Deus coloca nas nossas mãos e que nós precisamos acreditar que esse sonho veio de Deus para que Ele possa realizar. Em 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não podemos perder a capacidade de acreditar nisso, amados. Nós não podemos perder a capacidade de acreditar nas promessas de Deus. Não podemos deixar os nossos sonhos morrendo, tudo morrendo à nossa volta, a nossa vida ficando seca, a nossa vida se tornando uma vida sem graça. Só tem pessoas que estão vivendo uma vida sem graça. Sabe, não há uma causa pela qual você se envolve, não há algo que faz o seu coração arder, não há algo que você... Às vezes a gente fala, quem tem um sonho aqui? A maioria, todo mundo levanta a mão. Mas se for trazido aqui, desculpa falar dessa forma, para falar, qual é o teu sonho, pelo que você morreria? Não, veja bem, bispo, é que o meu... Pelo que você seria capaz de morrer, para que esse sonho se tornasse realidade? O que move, o que movimenta o teu coração de verdade? Qual é o sonho com o qual você está disposto a dar a sua vida? Porque quando eu digo dar a vida, é dar tempo. É investir tempo, porque tempo é vida. Se tem uma coisa mais importante que alguém possa te oferecer, eu aprendi isso, é o tempo dela. Se alguém oferece o tempo dela para ficar do teu lado, a pessoa está oferecendo os anos de vida, a própria vida, para ficar ao seu lado. Então, o que você estaria disposto a abrir mão, a fazer por algo que você sonha, que você idealiza? Eu quero te dizer que quando Deus coloca um sonho, Ele é responsável por realizar. Olha o que diz Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Olha só,
1 de Reis 8,56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que lhe prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então, o inimigo quer o quê? Por intermédio das mentiras, desmotivar o seu crescimento. Desmotivar o seu crescimento, paralisar você, paralisar os seus projetos. Viver sem fé é o pior pesadelo que uma pessoa pode ter na sua vida. Pois viver sem fé é morrer enquanto vive. Viver sem fé é morrer enquanto vive. Tem pessoas que morreram e não perceberam. Tem pessoas que estão vivendo num estado de vegetação, espiritualmente falando, e não perceberam. Então, bispo, como que eu movimento, como que eu não permito que o inimigo neutralize a minha fé? Entendendo, como que a sua fé não é neutralizada? Entendendo o seguinte, não podemos viver por vista. Nós não podemos viver por vista. A gente não pode olhar para uma dificuldade e achar que isso é uma situação que vai parar a nossa vida. Não deixe nada parar o que Deus começou na sua vida. Não deixe ninguém parar a boa obra que o Senhor começou na sua vida. Não deixe ninguém parar nada. Não deixe ninguém parar o seu sonho. Não deixe ninguém parar o seu projeto. Amado, Deus falou conosco domingo, recomeça. E se você tentou e deu errado, recomeça. Se você tem algo que Deus te deu e uma porta se fechou, não tem problema, bata em outra, porque Deus vai abrir a porta certa. Eu acredito que até uma porta, quando se fecha, é sinal de bênção, é sinal de que Deus está trabalhando. Porque às vezes tem uma porta que a gente vai entrar e ela não é boa. Deus fecha para você não cair num laço. Agora, o que nós não podemos, como filhos de Deus, é vivermos por vista. Desmotivados por causa do problema. Eu não vou na igreja, minha vida está muito difícil. Eu vou na igreja, vou, nada acontece. Sabe, minha vida é muita luta, é muito problema, muito... E a gente fica focando no que os nossos olhos estão vendo. Deus não te chamou para viver por vista. Deus te chamou para se mover por fé. Está difícil? A dificuldade faz parte do processo, mas ela não vai parar quem tem um sonho e um projeto de Deus. Eu não conheço ninguém na Bíblia que teve um projeto dado por Deus, um sonho, uma visão, uma direção, um sonho de Deus, que não passou por luta, que não passou por problema. Não tem na Bíblia. Todos enfrentaram lutas, dificuldades, passaram por uma porção de coisas até que alcançaram o seu objetivo. Então, como que eu vou viver e ter uma boa perspectiva do meu futuro? Como que eu vou viver e ter uma boa expectativa quanto ao que vai acontecer na minha vida? Segundo aos Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que? Está aí na tela? Visto que andamos por fé e não pelo que? Vemos. Mas como que a gente anda? De verdade, como que a gente anda? Pelo que a gente vê. Não é assim. Quando você vai fazer alguma coisa, qual é a primeira coisa, quando você quer comprar algo, a primeira coisa que você pensa? Deixa eu ver como é que está o saldo. Ave Maria. Ave Maria. É o quê? Eu não ouvi. Experimentar, a gente quer ver como é que está, a gente quer saber, meu Deus, como é que está aqui, será que eu consigo? A gente fica temeroso. Eu preciso saber se eu tenho. Quando a pessoa tem a condição financeira, ela se cresce, né? Aí é fácil, né, a fé, né? Não, porque Deus é Deus, Deus é Deus. A gente estufa o peito. Mas quando a gente tem uma dificuldade, quando alguma coisa não é do nosso jeito, sai do nosso controle, eu fico imaginando Abraão, né, com tudo que ele tinha ali de capacidade, condição, a mulher estéril, idade, cada ano que passava, 25 anos se passaram, nada havia acontecido. E aí você não pode viver por vista. Mas de verdade, como é que nós vivemos? O tempo todo a gente se baseia no quê? No que nós estamos vendo. Nós falamos de Tomé, mas somos mais Tomé do que Tomé. Porque Tomé foi Tomé uma vez só. E nós às vezes somos Tomé
durante toda a nossa existência. Nós queremos ver, nós queremos ver, nós queremos ver. E Deus está dizendo: creia que eu te mostro, creia que você vai ver a glória de Deus. Se tão somente creres, verás a glória de Deus. E nós estamos querendo ver para crer. Pare de querer ver para crer, creia para ver. Creia e você vai ver o sonho de Deus se tornar possível na sua vida. Creia se for necessário contra a esperança. Às vezes é necessário nós ignorarmos o que os nossos olhos estão vendo e focarmos os nossos olhos no Senhor e não nos deixarmos abater por aquilo que o inimigo vai tentar colocar no nosso caminho para dizer: não vai dar certo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E está sim de sonhos morrendo antes mesmo de nascer. Por quê? Porque falar: eu não tenho condição. Olha, cuidado com quem você compartilha um sonho. Cuidado com quem você vai compartilhar um projeto. Porque às vezes você vai compartilhar um projeto com alguém, a pessoa diz assim: ah, não sei não sei, olha. Porque eu tenho um primo que tentou, não deu certo. Ah, olha, sei. Você viu como é que estão as coisas por aí? E a gente vai arrumando uma maneira de não fazer. A gente vai parando, a gente vai parando. A gente se acostuma, às vezes, a querer ouvir o que o outro tem a dizer. Sonhos e projetos que vêm de Deus para nós, nós temos que lutar por eles, amados. Nós temos que acreditar, nós temos que ir até o fim. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o... Peraí. Deus coloca o querer e Deus realiza, segundo a sua boa vontade. O que acontece no meio do caminho? Por que as coisas acabam não dando certo? Porque nós desistimos por causa de alguma situação à nossa volta. Eu queria que você pensasse um pouquinho na tua vida hoje. Qual é o teu sonho? Qual o teu sonho? O que te impede hoje de alcançar o teu sonho? Se questione. Porque se é algo material, humano, eu vou dizer para você, comece a orar por isso. Bicho, mas eu já oro. Mas ore mais. Ore. Ore como eu expliquei aqui, quarta-feira. Ana, Penina, humilhava ela. Eucana amava a Ana, Ana não podia ter um filho, ela vai dizer: Senhor, se eu me der um filho, eu te entrego, eu te devolvo. Ele vai ser para a glória do seu nome. Deus deu um filho que se tornou um juiz, se tornou um dos maiores profetas do Senhor, que pisou nessa terra, porque ela consagrou, ela entregou para Deus. Esteja disposto a entregar o teu sonho para o Senhor. Esteja disposto, disposta a consagrar os seus sonhos a Deus. Esteja disposto, disposta a orar por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E comece a perceber se você hoje é alguém que não sonha. Eu estou muito preocupado com isso, porque Deus falou muito isso ao meu coração. Porque algumas pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar. E quando eu digo sonhar, aí são diversos sonhos, um projeto, seja ele um projeto para o bem-estar da tua família, seja um projeto de uma obra, de uma construção, seja um projeto, um sonho, um projeto profissional, seja um projeto ministerial, seja qual for. Algumas pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar, estão confundindo necessidade com sonho. Não se assuste, se você perguntar para a maioria das pessoas, não vou fazer isso aqui, obviamente, mas se você perguntar assim: Joãozinho, qual o teu sonho? Ah, o meu sonho, eu tenho um sonho, sabe, meu sonho. E você vai perceber que, raras exceções, a grande maioria das pessoas, o sonho é resolver um problema, o sonho é pagar uma conta, o sonho é alguma coisa que você olha e fala assim: mas esse é o teu sonho, é o meu sonho. Porque nós estamos perdendo a capacidade de deixar Deus mover o nosso coração para sonhos maiores, para propósitos maiores, para causas maiores. E a gente vive como se o nosso sonho fosse, desculpa falar dessa forma, mas fosse pagar a conta. Você tem que ter planos maiores. A Bíblia diz em Provérbios 16:1, o coração do homem, o quê? Pode fazer planos.
E é tão magnífico porque a resposta certa vai vir de Deus. Deus vai dar a resposta. O inimigo vai pôr uma distração, mas Deus dá a resposta. Não ouça a distração do inimigo. Sabe que tem distração que não é ruim não, viu? Falar, o inimigo põe uma distração, às vezes a distração é uma coisa boa. É uma coisa para você ficar distraído e não perceber que a sua vida está passando. É uma coisa legal para você distrair e não ficar sonhando os sonhos que Deus colocou no teu coração, ou deixar com que esses sonhos morram. Então nós não podemos deixar que as distrações do inimigo, mate os sonhos da nossa família, os projetos que Deus tem para nós, as coisas que Deus tem para nós. O reverendo King disse, I have dreams, eu tenho um sonho. Aí você vai ver qual o sonho desse homem. Ele era capaz de morrer por aquilo. Pelo que você seria capaz de morrer? Eu quero te fazer essa pergunta para você refletir. Eu não queria que você saísse daqui hoje, sem entender essa posição de Deus para a sua vida. Esse é um questionamento que você tem que fazer, buscar dentro de você. Peraí, pelo que eu vivo? O que move a minha vida? O que tem me movimentado? Eu me fiz esse questionamento. Eu me questionei bastante esses dias, pelo que eu tenho vivido, e eu cheguei a uma conclusão. Se hoje você me falasse assim, bispo, se você tivesse a oportunidade de trazer uma mensagem, uma palavra que mudasse a vida de centenas de milhares de pessoas, em um dia, e você faz isso e sua vida acaba, ou você queria viver mais 20 anos, e viver 20 anos, eu preferia viver um dia só, e cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque a minha vida, o meu sonho, é pregar a palavra de Deus. O que me move, o que me motiva. Eu vou levar pancada, eu vou levar paulada, faça o que quiser comigo ao longo da minha vida, mas eu sei que o meu chamado é esse, eu não vou abrir mão de fazer o que Deus me chamou para fazer. Então, o meu sonho é continuar levando a palavra cada vez para mais pessoas, aonde Deus permitir, é fazer com que a obra cresça, é fazer essa igreja expandir, é abrir outras igrejas, é fazer com que formar outros líderes, outras pessoas, e eu vou, durante muito tempo, eu já tentei, muitos foram, outros não foram, eu vou começar de novo, quantas vezes Deus me permitir, sabe para quê? Para que, quando eu não estiver mais aqui, como não está mais o reverendo King, e nós podermos ver que aquilo que um homem fez sentido. Aquilo que nós estamos fazendo precisa fazer sentido para as próximas gerações. Eu conversava com um pastor esses dias, e ele disse assim, bispo, eu estou preocupado porque nós estamos vivendo uma geração do mimimi. Eu falei, é verdade, essa garotada... Falei, lá na igreja eu tenho senta tudo no banco da frente, assim, uma garotada, é um mimimi danado. Não, ele disse, não. Ele falou, essa geração. Eu falei, como assim, essa geração? Aí ele falou ali, de cabelo branco, aquilo, é a geração do mimimi. Eu disse, não, é a geração do mimimi. Qualquer coisa, eu vou embora da igreja. Não, eu fiquei chateado, eu vou me embora. É a geração do mimimi. Qualquer coisa chateia, mas está chateado, vá para casa, lava o rosto, passa uma noite sem dormir, ora a Deus, se acerta com Deus, engole o choro e segue tua vida. Mas a gente vai deixando qualquer coisa domina o nosso coração, porque às vezes nós não temos pelo que lutar, não lutamos por nada, não acreditamos em nada, não temos mais nem vontade de evangelizar, não temos mais nem vontade de trazer o nosso familiar que está morrendo nas drogas para Cristo. Parece que o nosso coração se tornou uma pedra de gelo, a pessoa está morrendo, a pessoa está, de qualquer jeito, deixa para lá, a vida é assim mesmo. Não! Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui de passagem, para receber um passaporte para a eternidade, para termos um galardão diante de Deus, onde Ele vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel na mediocridade do pouco de uma vida humana, sobre o muito te colocarei na eternidade, entra no gozo do teu Senhor. Pelo que nós vivemos, igreja? Pelo que nós vivemos? Porque nós lutamos para conquistar um monte de coisa, e não usamos isso para Deus, para o reino, para a sua obra. Nós acumulamos um monte de tesouro, onde a traça vai corroer tudo. O que nós fazemos para Deus? Qual é o sonho que você tem? O sonho de Ana era ter um filho. Ok. E ela disse, se o Senhor me der, eu te devolvo. Leia lá, 1 de Samuel, conta a história de Ana, Eucana e Penina.
Vai lá. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Que o teu sonho seja esse, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor fizer, eu entrego nas tuas mãos. Se o Senhor me honrar, eu te devolvo a glória. Se o Senhor me abençoar, eu uso a bênção, como o Senhor fez com Abraão, que ele seria abençoado, e o Senhor disse, ele se tu uma bênção. Se o Senhor me abençoar, eu vou ser uma bênção. Comece a ser uma bênção e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Amados, nós temos que ter sonhos que envolvem as coisas de Deus. Nós temos que ter sonhos que, através dos nossos sonhos, o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado. Não enfraqueça na fé. O modo de vida de um cristão é esse narrado em Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder? Aí Deus não se alegra, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, não nos perdemos no meio do caminho. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você pare. Deus não quer você encostado. Deus não quer você acomodado. Romanos 4,19, e sem enfraquecer na fé. Só é possível nós vermos os nossos sonhos se tornar realidade se nós não nos enfraquecermos na nossa fé. Eu queria, nesses minutos finais que eu tenho, mostrar para você que às vezes as coisas saem do nosso controle, mas nós não podemos nos desesperar por conta de uma situação que saiu do nosso controle. Eu queria nesses próximos 10 minutos encerrar falando isso com você, porque às vezes parece que assim, eu estou cansado, sabe, eu estou tão desanimado. Sabe quando você está uma pessoa que está desanimado na vida? Sou eu. Sabe isso quando você não tem vontade nem, sabe, eu perdi a vontade, eu perdi, sabe, aquela alegria de fazer as coisas, eu perdi. É comum a gente ouvir isso. É comum você talvez falar isso. Eu estou desanimado, eu perdi a vontade. Porque eu já tentei, eu já fiz, ninguém reconheceu o que eu fiz. Bispo, sabe, a gente quer fazer, quer, mas ninguém apoia, ninguém dá apoio, aí a gente se desanima mesmo, né? Bispo, tem coisa que, sabe, não tenho condição, eu não tenho como fazer. Eu estava lendo uma passagem ontem à noite, de Lucas, e eu falei, eu vou encerrar o culto de domingo falando sobre isso, que às vezes a situação sai do nosso controle de tal forma, que a nossa vida está ali nos trilhos, bonitinha, vem um vendaval e bagunça tudo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Você fica perdido, mas aí vem Deus e coloca tudo no lugar. Vem Deus e coloca tudo no lugar. Às vezes você pode estar vivendo esse período, bispo, eu estava com a minha vida financeira legal, eu estava assim, bispo, mas virou uma bagunça, eu perdi o rumo. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus coloca tudo no lugar. E Deus quer hoje restaurar os seus sonhos, colocando tudo no lugar para realizar cada sonho que Ele colocou no teu coração. E eu vou dizer uma coisa aqui, Deus vai restaurar a sua capacidade de sonhar. Porque talvez você diga assim, bispo, e nem sonho mais eu tenho. Deus vai restaurar a sua capacidade de sonhar. Deus vai tirar você hoje daqui com esse sentimento no teu coração, eu vou voltar a sonhar. Porque tem gente que não tem mais nem vontade de sonhar. Tem gente que já passou por tanta coisa na vida que fala assim, bispo, o que eu quero hoje é pagar minhas contas, de vez em quando fazer um passeio com a família, vir para a igreja, sabe, não quero vida social, de vez em quando eu vou no aniversáriozinho, tá? Eu não quero mais nada. Desculpa, Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Se você tem um dom, Deus quer usar esse dom, porque se Ele te deu, Ele vai requerer isso de você. Se você tem um talento, sinto te informar, não é para você enterrar, porque talentos não se enterram, talentos são para a glória de Deus. Se Deus colocou algo nas suas mãos, Deus quer usar isso. Bispo, hoje eu me sinto incapaz, hoje eu não tenho a menor condição, hoje a minha vida, ok, então Deus vai pôr isso em ordem, tudo que está desajustado Deus vai ajustar, mas eu quero te dizer hoje, Deus quer restaurar a tua capacidade de sonhar, Deus quer restaurar os teus sonhos, porque Deus quer realizar
o desejo que Ele mesmo colocou no teu coração. E quando nós, às vezes, passamos por uma turbulência, junto com ela vem a vergonha, junto com a turbulência vem um monte de coisa que nos afronta. Eu aprendi muito com essa passagem, eu quero compartilhar com vocês, Lucas 7:11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único, de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Essa grande multidão, segundo especialistas na época, na cidade de Naim, habitavam ali em média umas 500 e poucas pessoas. E umas 180 mais ou menos seguia o cortejo desse moço, uma idade aproximadamente de 20 anos, estava sendo levado numa maca fúnebre para ser enterrado. E Lucas, ele vai narrando essa história, e ele diz que a mulher era uma viúva que tinha um filho único. Os estudiosos do texto grego, eles dizem assim, que segundo os relatos bíblicos e segundo o que eles conseguem compreender, essa mulher tinha este filho único, não tinha mais ninguém na família. Então ela era uma mulher viúva. Deixa eu te explicar o que era uma viúva naquela época. Quando um homem morria novo, a comunidade dizia assim, ele morreu porque algum pecado, morreu novo, isso era um comum hábito daquela época, ele morreu novo porque algum pecado havia nele. E Deus, para punir ele e a sua mulher, permitiu que ele morresse novo. Isso era uma maneira, um pensamento daquelas pessoas. E aí, essa mulher fica viúva, e quando uma mulher fica viúva, automaticamente, o filho mais velho assume o cuidado com a mãe. O filho morre, filho único, ele morre. Da noite para o dia, essa mulher perde um marido, ela perde um filho, ela não tem mais ninguém. Ela se torna vergonha, ela se torna opróbrio para aquela sociedade, para aquela pequena cidade. Possivelmente ninguém iria assumir os gastos dela, ninguém iria sustentar aquela mulher, porque ela não tinha família. E ela passaria fome, dificuldade e morreria de fome. Então, socialmente ela estava falida, espiritualmente ela estava arruinada, financeiramente ela estava perdida, ela não tinha herdeiros, vivendo numa cultura do antigo Israel, castradora. Essa mulher estava perdida. E Deus falou muito isso ao meu coração, porque às vezes a gente se sente um pouco assim, parece que a nossa vida da noite para o dia, tudo desabou. Parece que, estou dizendo, bispo, minha vida não está uma tragédia, mas tinha um monte de coisas assim que começaram a me acontecer. Eu tenho passado algumas coisas que não são boas. Sabe o que é interessante quando nós passamos por isso? É que Jesus sempre está vendo o que nós passamos. E o versículo 13 diz, vendo-o, o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Se nós perguntássemos para aquela mulher, naquele momento que ela estava levando o corpo do filho dela, mulher, qual o teu sonho? Qual o sonho que você acha que essa mulher tinha naquele momento? Qual? Teu filho de volta. Teu filho de volta.
E quando ele fala, mulher, qual que é o teu sonho? Ela diria assim, meu sonho era ter meu filho comigo. Mas ela não precisou falar. Ele sabia qual era o sonho que ela tinha. E ele então traz o filho de volta à vida. Às vezes parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. O inimigo quer convencer você que não tem jeito. O inimigo quer convencer você que o seu casamento não tem jeito. O inimigo quer convencer você que você não tem jeito. Porque talvez você esteja hoje aqui e você diga, bispo, eu tenho um vício que está me arruinando. É mais forte do que eu. Mentira. Não cairá sobre vós tentação que não seja humana, de sorte que não a possais suportar. Mentira. O inimigo quer que você acredite em mentira. Bispo, eu não consigo, é mais forte do que eu. Mentira, mentira, porque maior é o que está na tua vida do que o que está nesse mundo. Nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus, amados. Eu quero encerrar com o que diz o profeta Isaías, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu quero dizer uma coisa, Deus trabalha, forja o teu caráter, trabalha na tua vida, trabalha no teu coração, Ele pode fazer qualquer coisa mudar na sua vida, mas tem uma coisa, que depende única e exclusivamente de você, crer e confiar no poder de Deus. Eu quero te dizer isso e eu encerro, não há nada que Deus não possa fazer, a única coisa que Deus quer é que você creia e que você confie. Eu queria encerrar hoje dessa forma, fazendo uma oração por você, para Deus começar a restaurar os teus sonhos. Porque se você acha, bispo, a essa altura do campeonato eu não vou ser mais feliz na vida, mentira do diabo. Bispo, a essa altura do campeonato nada mais de bom pode me acontecer, mentira do diabo. Bispo, sabe, eu acho que na minha idade eu não vou conseguir mais alcançar esse objetivo, mentira do diabo. Bispo, sabe, eu sempre sonhei. Agora é hora de você crer. Eu queria saber se você, irmão, irmã, está disposto a fazer essa oração comigo. Mas é uma oração sincera. Não é para você fazer uma oração, é para você dizer assim, Senhor, eu tenho um sonho. Ou dizer, Senhor, eu não estou sonhando com nada. Senhor, eu estou como um caco oco. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você agora abrisse o seu coração para Deus. E você dissesse para Deus, Senhor, eu não tenho sonhado. Agora que o Senhor usou o bispo para falar, eu estou percebendo que os meus sonhos são apenas o desejo de resolver problema. E eu estou confundindo problema com sonho. Eu estou confundindo pagar conta com projeto de vida. Eu estou confundindo limpar meu nome com um sonho. E eu estou entendendo que isso é suprir minha necessidade. Pai, eu sei que o teu Espírito tem a capacidade de convencer, de falar, de mover o mais íntimo do nosso coração. Eu quero te pedir nesta hora, Pai, faz isso. Faz isso no coração deste senhor, desta senhora, deste jovem, desta jovem, que ao chegar aqui hoje, não estavam percebendo que não sonham mais. Talvez alguém enganado pela astúcia do inimigo, foi neutralizado na fé, e hoje pensa, não, eu já alcancei tudo que eu tinha para alcançar na vida. Não, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Talvez alguém que hoje, Deus, no coração, quando pensa na vida, não tem um projeto, não tem nada, não sonha com nada, não almeja nada, não espera nada. Talvez quando entramos hoje aqui, achávamos que nós tínhamos sonhos. Mas talvez agora alguém percebeu que precisa de fato do teu toque, da tua intervenção para sonhar de fato.
Mas há também aqueles, Deus, que perseguem um sonho. Pessoas aqui que têm um sonho na vida profissional, pessoas com um sonho na vida familiar, tem um projeto, talvez alguém que matou um projeto por causa das dificuldades. Essa mulher estava indo enterrar o maior projeto da sua vida. Essa mulher, cuja tua palavra diz apenas ser a viúva de Naim, não cita o nome, ela estava indo para enterrar o sonho dela. Essa mulher estava indo para enterrar o projeto de uma vida. E ao enterrar aquele projeto, na sequência ela morreria. Eu sei que algumas pessoas estão assim, morrendo, porque enterraram um grande projeto. Eu sei que tem pessoas que estão assim, morrendo, porque enterraram uma área da vida e não sabem mais como viver sem aquela área da vida. Mas hoje, Deus, eu sei que o Senhor está agindo no nosso meio. Assim como o Senhor interceptou aquela viúva e trouxe o sonho dela de volta à vida, eu peço nesta noite que o Senhor possa interceptar a cada um de nós e nos trazer de volta à vida este sonho, aquele coração sonhador. Não é a idade que define o tamanho do nosso sonho. Não é porque nós temos pouca idade que sonhamos mais. Temos muita idade e deixamos de sonhar. Pai, isto é mais uma artimanha do inimigo. Isso é mais uma artimanha para neutralizar a nossa fé. E nós não vamos aceitar isso. Pai, nós não vamos aceitar isso. O inimigo não vai neutralizar os nossos sonhos. As dificuldades nós vamos superar. Aquilo que o nosso braço não alcança, aquilo que humanamente falando é maior do que nós podemos, nós vamos pedir que o teu braço alcance por nós. Aquilo que a nossa mão não pode sustentar, nós vamos pedir que a tua mão sustente por nós. Mas nós não vamos parar, Deus, até que vejamos cada sonho que o Senhor colocou nos nossos corações se tornar realidade. Senhor, faz arder um fogo do Espírito agora no coração da tua igreja. Faz agora um calor do Espírito começar a brotar, sabe, algo, Senhor Jesus, queimando, sabe, um desejo ardente de fazer algo sem medo. Pai, agora, coloca agora coração destemidos no nosso meio, coloca agora sabedoria nessa mente, dá agora sabedoria, dá agora entendimento, dá agora discernimento para esta mulher, para este homem alcançar este sonho. Senhor, dá os meios, dá as condições, como o Senhor fizeste com aquela viúva em Naim, que estava indo para enterrar o projeto da sua vida, que estava indo para enterrar o seu sonho e depois morrer. Mas o Senhor a interceptou. Intercepta agora este casal, intercepta agora esta família, intercepta agora, Pai, com teu Espírito. Oh Deus, intercepta e traz de volta à vida os sonhos que morreram, traz de volta à vida os sonhos que estão apagados, traz de volta os sonhos que estão esquecidos no lugar obscuro do coração, no lugar secreto da alma. Traz de volta, Deus, devolve a capacidade de sonhar do teu povo, devolve a capacidade de acreditar em dias melhores, numa vida melhor, Senhor. Tira este coração, Pai, pensando que sonho é pagar conta, sonho é resolver um problema. Pai, sonho vai além, sonho envolve o teu reino, sonho envolve a tua glória, sonho
exalta o teu nome. Sonho engrandece o Senhor abençoa para sermos bênção, o Senhor prospera para podermos abençoar, o Senhor dá para podermos dar. O que adianta uma riqueza? O que adianta a riqueza, a prosperidade, guardado numa sala, num quarto? Oh Deus, a verdadeira riqueza é expandirmos o teu nome, porque quanto mais fazemos, mais recebemos. Que os sonhos agora nasçam no coração. Receba, meu irmão, minha irmã, sonhos de Deus nascendo agora no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.